aqui que eu começo a divergir da visão majoritária da hipnose. O que é a indução? Que é quando a pessoa fecha o olho, digamos assim. É quando a pessoa fecha o olho. Fechou o olho, tá de olho fechado, a gente, pela primeira vez, se chama de indução. Aí você agora a hipnose vai acontecer, né? Para alguns. Basicamente seria isso. Aí, se for falar de indução, eu ia dizer para você aprender Dave Elman e o Arm Pool. Seriam os dois extremos dos estilos de indução. Você pode aprender todas, óbvio, nenhuma é muito difícil e nenhuma tem tanta relevância assim, de verdade. Talvez Dave Elman tenha um efeito diferente ali, se você quiser fazer a pessoa relaxar, talvez seja uma opção um pouco melhor do que você fazer um Arm Pool. Mas se a ideia for simplesmente fazer um show de hipnose, uma hipnose de rua, tanto faz um Arm Pool que é bem melhor. E o Arm Pool é o terror aí dos iniciantes, né? Todos eles têm medo de começar com Arm Pool. Agora, o que seria a indução? A indução, pra mim, é simplesmente você pedir pra pessoa fechar os olhos através de alguma coisa. Ou seja, é uma sugestão. Eu vou falar, olha nos meus olhos, quando eu falar durma, você fecha os olhos. Isso é uma sugestão. Tudo na hipnose é uma sugestão. E depois da indução vem o quê? O aprofundamento, que seria você aprofundar ali, estabilizar o estado de transe. Termo que eu não utilizo há muito tempo. O aprofundamento é uma sugestão, como qualquer outra. O Arm Pull é uma sugestão, assim como grudar o pé no chão, assim como ver o Bob Esponja. Uma sugestão não depende da outra para acontecer. Você não precisa fazer uma indução para aplicar uma sugestão. Isso não é necessário. Em alguns casos, a indução vai te ajudar a fazer outras sugestões funcionarem, não porque ela é necessária, mas talvez porque você não conseguiu aplicar uma sugestão ali, a pessoa não se concentrou enquanto ela estava com os olhos abertos, ou por qualquer motivo. E esse é o ponto que funciona a escala de suscetibilidade também. É por isso que as pessoas começam com sugestões mais leves e depois vão escalando para outras, porque isso é o princípio do IAS-7. A pessoa vai aceitando uma coisa que parece mais palatável para o entendimento dela. Ela, na cabeça dela, ver um elefante cor-de-rosa é algo muito complicado e grudar o pé no chão é algo aceitável, sendo que tanto a cola quanto o elefante não existem do mesmo jeito. Então, não demanda muito mais esforço. Isso você está mudando a opinião da pessoa de que aquilo ali não é algo plausível. Ver o Bob Esponja ali não é plausível, mas grudar a mão sempre com uma cola invisível é plausível? Na cabeça dela é. Você não precisa fazer essa argumentação, você simplesmente vai grudar o dedo dela ali. E ela vai entender, grudei o dedo dela. Agora ela perdeu a voz. Agora ela grudou a mão na cabeça. Você vai escalando e cada passo que você vai dando vai se tornando mais palatável. Se você simplesmente fizesse ela ver um Bob Esponja no início, talvez ela achasse que isso não é tão plausível quanto grudar o dedo. Faz sentido? Não é pra fazer sentido. Isso aqui não é uma disputa de lógica. Isso é só uma visão geral de como as pessoas enxergam a hipnose. E é aqui que a escala de suscetibilidade vai te ajudar. Mas por que você falou do Bob Esponja no início? Por que você começou com outra coisa e não foi escalando? Porque a minha comunicação fez ela achar plausível aquilo ali funcionar naquele momento, a forma que eu expliquei a hipnose. Tudo isso vai influenciar se ela acha aquela sugestão que eu vou iniciar o processo é plausível ou não. Aí depende da sua capacidade de explicar para a pessoa, de argumentar com a pessoa, de se comunicar com a pessoa. Se você ainda não tem esse domínio de comunicação para iniciar o processo com uma sugestão mais avançada, inicia o processo com a sugestão menos avançada, que seria a que demanda menos esforço cognitivo da pessoa, como grudar a mão ali ou qualquer coisa mais simples. A pessoa aceitar uma sugestão não significa que ela vá aceitar a outra, inclusive acontece o contrário. Às vezes a pessoa alucina, mas não gruda a mão. Isso também acontece. Então, depende muito, cara. Depende muito Tem pessoas que simplesmente eu não consegui fazer alucinar, tem pessoas que eu não consegui fazer esquecer o nome. Eu parto do princípio que todas as pessoas são hipnotizáveis em todos os níveis, sempre. Sempre mesmo. Todas as pessoas que chegarem pra mim, eu vou partir do princípio que ela é hipnotizável. E aqui eu faço sempre uma autocrítica. O que não funcionar, normalmente eu jogo na minha conta. Eu falo, meu desempenho não foi bom. O que eu poderia fazer pra conseguir ter um resultado diferente? Isso daqui é pessoal. A maioria dos hipnotistas vão pensar, não, a pessoa não se concentrou. Só que eu vejo muitos usando isso como, assim, uma carta coringa que ele vai jogar na realidade pro resto da vida. O desempenho do hipnotista também funciona. E a concentração da pessoa nem sempre eu tenho controle. O meu desempenho eu tenho controle, por isso que eu prefiro culpar o meu desempenho. Inclusive eu divido a culpa às vezes até com a pessoa. Vou falar, não vou botar a culpa 100% em você não, o meu desempenho já não tá mais o mesmo, eu já hipnotizei tantas pessoas. Às vezes eu faço isso também pra não colocar na mente da pessoa que ela não consegue se concentrar. A indução, ela não vai potencializar hipnose nenhuma, mas ela tem sua finalidade
a depender do que você quer trabalhar. Por exemplo, na clínica, ela tem a finalidade, por exemplo, David Elman, e fazer um relaxamento progressivo. Eu vejo induções como uma mera apresentação visual. Então, na rua, a gente quer impactar com que o visual, ela faz parte da performance. Uma dança, ela impacta pelo visual. Então, se você tem um repertório de várias induções diferentes ali, e fica aplicando em momentos diferentes, em contextos diferentes, na cabeça do leigo, ele fala, eita porra, tu viu o que ele fez? Ó, ele levantou a mão aqui, ó, foi aproximando. Seria a mesma eficácia de eu pedir para ela fechar os olhos e dar a sugestão. Ela vai funcionar do mesmo jeito, mas ela aumenta o valor percebido de quem assiste a apresentação. Então, eu particularmente, quando eu tô fazendo um show de hipnose, ou quando eu sei que tem muita gente assistindo a apresentação de rua, eu começo a fazer um monte de indução diferente, sabe pra quê? Só pra me amostrar. Ninguém vai ser tão sincero quanto eu tô falando aqui pra vocês. Quem tá assistindo dizer, pô, agora ele fez isso ali, fez aquilo ali, olha essa aqui, ó. Agora o cara ficou molengo, agora o cara ficou isso aqui, não sei o quê. Isso, em termos de eficácia, não faz diferença. Eu só precisava mandar a pessoa fechar os olhos e dar a sugestão direta.